R$ 3.000 de imposto. Você acha que é muito? Você acha que é pouco? Preferia ser obrigado a pagar ou não? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que a Resulta Capital, Wealth e eu são 100% independentes, não ligados a nenhum banco e nenhuma gestora ou corretora. Olha só que legal, essa semana eu tive uma conversa com um grande amigo meu, que é médico, de vez em quando eu falo dele aqui no canal, né? E ele veio falar assim pra mim: Anthony, cara, olha só que interessante, eu tenho um Tesouro IPCA que eu comprei antigamente e agora, dia 15 de agosto mais ou menos, ele vai vencer. Então, geralmente, os tesouros IPCA vencem aqui em 15 de agosto. Claro, depende um pouquinho se é IPCA, pré e assim por diante, mas o negócio é o seguinte: ele fez uma compra mais ou menos de R$ 30.000 lá no passado, tipo 2020, 21, 22. Talvez ele comprou não tudo de uma vez, fracionar um pouquinho. E esses R$ 30.000 viraram mais ou menos 50. Desses 50, ele está recebendo líquido 48 mil. Beleza, tá surgindo 48 mil na conta dele em muito breve. E aí tem dois problemas, basicamente, que ele tá agora começando a enfrentar. O primeiro deles é pagar R$ 3.000 de imposto praticamente, que ele não queria, porque R$ 3.000 é o quê? Um plantão de um cardiologista aqui do Sul, talvez 2 dias de plantão, não sei. Comenta aí se você é médico, quantos plantões que dá de um cardiologista, né? Sei lá. Mas certamente ele não ficou muito feliz com isso, né? Simplesmente dinheiro jogado fora. E o segundo problema que ele tem que enfrentar agora é o que ele vai fazer com esses 48, 50 mil reais em relação aos investimentos? Porque ele não precisa desse dinheiro agora para efetivamente fazer alguma coisa. Ele não precisa necessariamente gastar os 48 mil, não é do interesse dele. Ele não quer, na realidade, gastar os 48 mil, ele quer deixar investido. E aí eu fiz aqui justamente esse desenho para mostrar para vocês a influência que uma boa estratégia de ETFs e uma boa estratégia de investimentos mais eficientes poderia te ajudar a fazer essa economia aí de pelo menos R$ 3.000 de imposto que você não precisaria necessariamente pagar. Cara, R$ 3.000 de imposto é, sei lá, uns 2, talvez 3 anos de Central Resulta Capital. Se você gosta da Central, espere no final do vídeo que eu tenho uma novidade para vocês. Então, o caso real aqui desse meu amigo, eu fiz aqui 2 linhas do tempo com a IA, né? Uma outra coisinha errada aqui na mensagem, mas vamos considerar aqui 2 médicos, né? Se você é médico, comenta aí, tá cheio de gente que faz conteúdo de finanças só para médico, mas sinto lhe dizer, vale para qualquer um, tá? As carteiras são praticamente iguais. Não caia na falácia de carteira para médicos, tudo bobagem. O que importa mesmo é a sua realidade, não a sua profissão exatamente. Então, como é que ele fez aqui, né? Cara, 2020, 21 mais ou menos, eu não sei exatamente as datas que ele fez o investimento, nem ele sabia, tá? Eu perguntei, eu falei, cara, quanto tu investiu cada dia? Eu falei, me passa tudo. Ele falou, não sei. Não sei, não quero saber, não queria saber. Então eu sei que ele falou assim, cara, eu investi uns 30 mil, talvez foi mais de um aporte, tudo bem. Isso foi lá atrás, 2020, 21, ele não lembra direito. E aí esses 30 mil foram rendendo no Tesouro IPCA 2032, que é um ótimo investimento. 2032 não, perdão, 2026, né, desse ano, agora. Que é um ótimo investimento, não tem problema nenhum, cara, investimento muito bom, né, nada contra o Tesouro Direto, nem nada disso. Foi acontecendo ali ao longo do tempo. Bom, o investimento foi se valorizando, o Tesouro foi valorizando, teve ali o IPCA, teve ali o prêmio que foi tendo um cupom médio, né? 6,5, IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, IPCA mais 5. Enfim, eu arredondei aqui, na conta, acumulado foi mais ou menos IPCA mais 6,5. Investiu 30 mil, passou alguns anos, chegou mais ou menos em 51 mil. Desses 51 mil, agora ele está vencendo, ele é obrigado a resgatar, ele não tem escolha. Ninguém tem. E aí tá pagando R$3.100 mais ou menos aqui de imposto. Talvez um pouquinho menos, tá? Talvez 2.700, 2.800, a depender de um monte de coisas. Valor líquido final em torno de 48 mil na conta dele. E aí ele fica meio puto incomodado porque ele basicamente, sei lá, né? Eu gosto de fazer as comparações com coisas práticas. Então, falei pra ele, né? Pô, quantos plantões aí você deixou na mesa pro governo? E agora ele vai ter que reinvestir. Bom, a estratégia seguinte, que é a que ele já conhece, porque ele já é inscrito no canal, ele já deixou o like, ele também me conhece há 15 anos, então meu amigo estudou comigo no ensino fundamental, ensino médio, hoje ele é cardiologista, então uma área totalmente diferente da minha, mas ele já entendeu que os ETFs têm uma vantagem gigantesca justamente para esses casos. E ele até se justificou, né? Pô, Anthony, eu sei, agora eu vou ter que pagar esse imposto, né? Mas na época eu não sabia que tinha ETF. Cara, isso é muito comum, eu também não sabia, né, desde o início que tinha ETF, eu não sabia de todas as vantagens, mas o que eu sei é o seguinte: agora que eu entendo que eles têm muitas vantagens tributárias, eu vou dar muita preferência para eles na minha carteira pessoal e também na dos clientes. Lá em 2020, 2021, tinham poucos ETFs disponíveis. Pouca gente conhecia eles.
Eu, por exemplo, conheci os ETFs em 2019, mas não da forma como eu vejo eles hoje. Eu via os ETFs como uma forma de analisar o mercado. Eu não considerava eles muito como investimento. Então, eles são ótimos para analisar o mercado, mas eles também são ótimos investimentos, claro, a depender do ETF que você vai comprar, né? E aí, basicamente, existe ali algum tipo de similaridade com o Tesouro IPCA, porque você tem ETFs que seguem a inflação de curto prazo ou vértices específicos, duration constante, aí tem uma infinidade de tipos de ETF, mas que você poderia ter aportado os 30 mil, lá mais ou menos na mesma época, você teria um rendimento similar, não é exatamente igual, mas agora você não teria o chamado vencimento forçado, que é o que mais dói no investidor. Cara, quando você é obrigado a pagar imposto, isso é muito chato. Não, o que mais dói na real é quando uma ação que você comprou quebra, né? Um fundo imobiliário quebra, aí dói muito. Mas tirando esses casos de quem, sei lá, eu não me preocupo com isso porque eu só compro ETFs, então eu estou sempre diversificado, isso aí não é problema meu, mas dos problemas que, enfim, as pessoas enfrentam, uma das coisas mais chatas é pagar imposto forçado. Cara, ninguém gosta de pagar imposto, imagina forçado. Então o ETF te dá essa vantagem porque agora, em 2026, né, eu criei aqui o segundo médico, né, então chamar o médico Lois aqui, botar aqui, eu sou o Anthony Lois e o médico João aqui, né, nome genérico. Então, cara, o Lois aqui, ele tá pagando 3.100 de imposto, deixou 1 ou 2 plantões na mesa. Já o João não, ele vai continuar com esse dinheiro investido e ele não vai precisar resgatar, só se ele quiser. Se ele quiser, ele vai ter que pagar os 3 mil de imposto da mesma forma hoje. Só que na maioria dos casos as pessoas não querem, elas querem deixar investido. Então não tem tanto essa dor de pagar de forma forçada. Ah, Anthony, e se ele precisasse dessa grana para pagar alguma coisa? Aí beleza, o Tesouro é uma ótima solução. O que acontece é que geralmente não é assim, né? Principalmente quando são prazos mais longos. Geralmente você não fala, dia 15 de agosto eu vou precisar desse dinheiro para comprar um apartamento. Cara, geralmente não é assim, né? Então o João aqui, né? O João Pedro, João Paulo, JP. Cara, o que ele fez? Ele poderia ter falado pro outro médico investir num fundo de renda fixa, que também é parecido com inflação de curto prazo, tem que ser de tesouro para ser com, né, o mesmo tipo de risco que você assume, e aí você não vai ter exatamente o mesmo rendimento, não é exatamente a mesma coisa. Porém, você tem a vantagem tributária, tá? Ah, Anthony, mas lá em 2020, por exemplo, nem tinha ainda ETF de renda fixa direito. É verdade, cara. Eu peguei aqui o mais antigo, não é recomendação de investimento, mas eu peguei aqui um dos mais antigos, dos mais parecidos que tem, que é o B5P211, que é lá do Itaú. Hoje tem esse mesmo fundo no Bradesco, se eu não me engano também no BTG, é um fundo com o mesmo índice, né, perdão. E aí você tem aqui, cara, ele rendeu 65% desde final de 2020, é a janela máxima que eu peguei, né? E isso aqui dá mais ou menos o mesmo retorno. Ah, Anthony, é exatamente igual ao retorno? Não, não é exatamente igual e nem deve ser, porque são coisas diferentes. Mas você precisa entender que o que mais importa não é exatamente qual que rendeu mais naquela data exata, porque depende das janelas, depende dos aportes, depende do preço médio, depende de você fazer mais coisa. O que mais importa é, chegou naquele dia, você foi obrigado a pagar imposto ou não? Ah, eu fui. Tá bom, você foi. Você vai fazer o que com esse dinheiro? E aí entra justamente essa parte 2 aqui do vídeo, que é a dor que o meu amigo me falou. Ele falou assim, pô, Anthony, beleza, aceitei que paguei 3 pau de imposto, já tava puto, mas ele tava puto já. E, cara, 3 mil reais, assim, não é o fim do mundo, né? Beleza. Mas assim, cara, 3 mil reais que você já jogou fora, né? Poderia ter deixado investido. Cara, 3 mil reais. Eu falei, cara, 2 anos de Central Resulta Capital, até mais. Então, assim, ninguém gosta de botar 3 mil reais no lixo, pagar pro governo imposto e aí ter que reinvestir o dinheiro. Porque essa é a segunda dor dele, que é uma dor gigantesca, né? Principalmente para quem é médico ou tem rotinas que exigem mais da sua cabeça, né? Pô, medicina o cardiologista ali tem estresse contínuo, né? Trabalha de madrugada, tem vidas em jogo, né? Então, aí o cara tem que, agora, do nada, decidir o que vai fazer com 50 mil reais. 50 mil reais, assim, não é o maior dinheiro da vida, né, da pessoa, mas são 50 mil reais, você tem que investir numa coisa que você tenha segurança, liquidez, tranquilidade, e é estressante e é insustentável, se você tem um trabalho que já te exige muito, você ficar todo mês, quando cai dinheiro na sua conta, tendo que decidir o que você vai fazer com ele. Cara, isso aqui é uma coisa que eu vou ter que trazer mais no canal. É assustador ter que tomar decisões de investimento todos os meses. E é assustador e é muito estressante. Pô, caiu 50 mil aqui do investimento que venceu. O que você vai fazer com esse dinheiro? Cara, você tem que ter essa resposta pronta. Você tem que ter ela imediatamente na cabeça, já sabendo, cara, caiu dinheiro, eu vou investir nesse aqui. Caiu dinheiro, eu vou investir naquele lá.
É claro, tem várias formas de você fazer isso. Pode ser uma carteira, pode ser uma série de regras. Vou investir naquele que está mais desbalanceado da carteira. Vou investir na mesma classe. Ele me perguntou, né, Anthony, onde é que eu boto esse dinheiro? Eu falei, cara, idealmente você vai ter que reinvestir em ativos parecidos da mesma classe dos IPCA+. Por quê? Porque senão ele vai tirar 50 mil dessa parte IPCA+, ele vai comprar, sei lá, Bitcoin. Né? Exemplo. Cara, é uma estratégia, mas ele está desbalanceando completamente a carteira dele. Se faz isso conscientemente, não tem problema. É uma questão de risco, é uma questão de né, percentuais de cada um. Mas tem que fazer, geralmente a gente reinveste na classe que o dinheiro venceu, né? O problema é que você vai reinvestir com 3 mil a menos. Aí você bota isso no acumulado de muitos anos, daqui a pouco você está pagando 5, daqui a pouco você está pagando 10, daqui a pouco você está pagando 20 mil reais de imposto num vencimento desses títulos, que você só vai reinvestir. Então é muito mais inteligente ter ETFs para prazos diferentes, de classes diferentes, e aí só deixar o dinheiro lá, porque ele não vence, e aí também você, caso entre dinheiro novo, vai aportando sempre nos mesmos. Ah, Anthony, é exatamente igual o Tesouro Direto? Não, não é exatamente igual, tá? Não é a mesma coisa, mas ele tende a ter retornos parecidos. Mas ele tem a vantagem tributária, que torna a rentabilidade ali um pouquinho maior. Acho que até o termo foi trocado, né? A rentabilidade é parecida, mas o retorno final acaba sendo um pouquinho maior por conta da vantagem tributária, né? Eu sempre trago essa planilhinha aqui, que é um dos simuladores que eu mostro em vários vídeos. Vou deixar recomendado algum vídeo no final com mais informações desse simulador, tá? Aqui geralmente eu olho para coisas mais do CDI, mas a lógica é sempre a mesma, tá? O ETF ele tem uma vantagemzinha tributária que ele fica girando os títulos, então agora ao invés de você pagar 3 mil de imposto, você continuaria investido sem ser forçado a pagar 3 mil de imposto. Isso tende a dar um retorno maior lá no longo prazo. Ah, Anthony, mas se eu quiser resgatar eu posso? Você pode, você vai pagar 15% também, você também vai pagar 3 mil de imposto se você desejar, mas aí é uma escolha sua. Eu acho que o importante é você decidir, né? Não ser forçado a pagar imposto. Eu sou muito contra ser forçado a pagar imposto, né? Então, todos os meios legais que eu tenho de não precisar pagar ou postergar o máximo possível, eu vou fazer porque vai deixar mais dinheiro no meu bolso. E eu fiquei nessa reflexão, né? Quanta gente agora, dia 15 de agosto, vai ter vencimentos do título de tesouro, tá tudo certo, né? Faz parte, mas que talvez não gostaria necessariamente de resgatar esse dinheiro e pagar imposto forçado. Tem que lembrar que ele investiu 30 mil, que já é um valor considerável, mas tem gente que poderia ter investido, por exemplo, 300 mil, que é uma quantia normal, assim, né? Não é nada de absurdo, né? Putz, não é 300 milhões. Quem investiu 300 mil na época, por exemplo, poderia estar pagando hoje 30 mil de imposto. Cara, 30 mil de imposto forçado. Eu não sei vocês, mas eu me incomodo muito só com essa ideia. Justamente por isso, eu foco muito mais em ETFs e muito mais numa gestão de carteira que ela é eficiente para o médio e longo prazo. É exatamente isso que eu te mostro lá na Central Resulta Capital, mas não compre a Central agora. Eu vou deixar aqui justamente esse QR Code para quem quer saber mais, mas eu vou fazer uma promoção da Central porque eu chegarei aos 10 mil inscritos no canal. Então vai ter uma promoção de 25% de desconto. Então não compre agora, mas acesse o link se você quer saber mais. Se você está com muita ansiedade e já quer comprar, dá um jeito de me mandar uma mensagem lá no contato, tem lá o WhatsApp, eu te mando o link antecipado, mas reflita sobre a sua estratégia de investimentos. Se você não sabe quanto vai ter na sua aposentadoria para sacar, para viver de renda, para montar uma carteira de acordo com a sua fase de vida, seus objetivos, a volatilidade que você quer, se você não entende os ETFs, como eles podem te ajudar a economizar imposto e te dar um retorno maior para o longo prazo, e se você não sabe tocar isso na continuidade, a Central te ajuda a resolver isso, para você não ficar tomando essas decisões financeiras que são bem estressantes e bem incomodativas no médio e longo prazo. Tem que sempre lembrar, né? Quanto mais você ganha dinheiro mensalmente, né, mais você é exigido no seu trabalho, na sua empresa, mais pesadas as decisões financeiras são. E mais caros saem os erros que você toma. Se é que você toma, né? Se você não erra, daí não sai caro, né? Tá tudo certo. Então a minha ideia aqui, que é o método que eu uso também na minha vida, né? Como é que eu faço tantos vídeos pro YouTube? Como é que eu faço tantas coisas? É porque os meus investimentos não me tomam tempo. Eu sei exatamente no que investir, quanto investir, como investir e quanto que vai dar mais ou menos lá na frente para eu viver de renda. Ah, Anthony, isso é bom, isso é ruim. Cara, se eu acho que esse valor é pequeno, eu tenho que dar um jeito de trabalhar e ganhar mais. Mas o ponto é, eu tenho essa clareza e eu evito ao máximo pagar imposto no médio e longo prazo. Essa é uma das maiores sacadas, né? E os ETFs têm essas vantagens tributárias para você ir girando os títulos tanto de renda fixa, tanto de renda variável, cara, cripto, ações nacionais, internacionais e assim por diante. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, lembre de deixar o like e se inscrever no canal e eu vou deixar recomendado nesse vídeo aqui mais informações sobre as vantagens tributárias dos ETFs de renda fixa. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.